Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre banco de cargas. Você sabe o que é um banco de cargas? Sabe como é que aplica? Sabe para que ele serve? Não faz ideia? Então fica até o final desse vídeo porque pode ser algo que você como eletricista deveria estar utilizando, deveria aplicar ali nas suas instalações e na verdade você não faz ideia do que é, muito menos como é que aplica. Então vou mostrar aqui nesse vídeo, pois essa semana eu estive lá na Ohmic Resistores, que é parceira aqui do canal, para conhecer o novo banco de cargas que eles estão fabricando agora de 200 kW de potência. Um equipamento aí sensacional que eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive as utilizações deles. Você vai ver como é sim um item importante que talvez, como eu falei, você deveria estar utilizando e você não faz ideia do que é. Mas antes de eu falar o que é o banco de cargas e como é que eu aplico ele, para que ele serve, vamos entender como é que ele é construído, né? O que tem dentro de um banco de cargas. E basicamente isso daqui, ó. Um resistor, vários resistores. Afinal de contas, quando a gente fala em carga elétrica, a gente está falando daquele dispositivo que vai estar no final ali da instalação elétrica, que é o que vai consumir, né, a potência, vai converter a potência elétrica em algum outro tipo de potência, né, térmica, mecânica, etc. A gente tem diversos tipos de cargas em uma instalação elétrica. Pode ser um motor elétrico, pode ser um sistema de aquecimento, pode ser um computador, pode ser um chuveiro elétrico. Tudo isso é uma carga. Quando você faz lá o cálculo da instalação elétrica, você vai calcular conforme a carga que ele precisa suportar, ou seja, o cabo, o disjuntor e etc. Okay? Então, as cargas são justamente o que vai estar ali consumindo a potência elétrica. E o resistor também. Tem gente que acha que o resistor só se aplica assim, lá no meio de um circuito eletrônico, né, no meio do caminho lá entre outros dispositivos. Mas na verdade não, pois eu posso simplesmente ter um resistor assim, ligado entre duas fases e pegar isso daqui e apenas, ó, ligar na tomada. E pronto, meu resistor está ligado. Tem corrente agora aqui circulando por ele e ele vai inclusive agora começar a aquecer. Que é o mesmo processo que acontece no chuveiro. É um resistor que está ligado entre duas fases. Isso aqui também é a mesma coisa, é um resistor ligado entre duas fases. E tá quente isso aqui já. Liguei só um pouquinho e ele já tá quente. Se ele tá quente, quer dizer que ele está dissipando uma potência térmica. Se está dissipando potência térmica, quer dizer que ele está consumindo potência elétrica, ou seja, é uma carga. E esse mesmo resistor, para ele ser aplicado em painéis elétricos, ele vai estar condicionado, por exemplo, numa estrutura como essa. Então você entendeu que um resistor, ele já é considerado uma carga. Só que eu posso ter um banco de cargas, ou seja, vários resistores colocados dentro de um compartimento, ligados em série, em paralelo, dependendo do fechamento que você precisa, podendo ser aplicado tanto em bifásico, monofásico, trifásico, 220, 380 e assim por diante. E olha só, esse daqui que eu usei para teste, que por sinal está quente ainda, ele foi projetado para ser ligado em 220 volts. E aí ele vai dissipar uma potência de 150 watts, ou seja, ele é uma carga de 150 watts. Tá, mas aí se eu pegar ele e aplicá-lo em 380 volts, ou seja, eu ligar aqui 380 volts, ele vai dissipar 150 watts, certo? Não. Afinal de contas, o resistor, ele tem um valor resistivo que é fixo. Então, por exemplo, esse daqui, ele tem aproximadamente 320 ohms. Então, se eu aplicar em 220 volts, o que eu vou descobrir é que ele vai dissipar uma potência de 150 watts. Já se eu pegar esse mesmo resistor com 320 ohms e eu aplicar em 380 volts, ele já vai ter uma potência de aproximadamente 450, ou seja, ele vai aumentar muito mais a quantidade de calor que ele vai dissipar. E se ele esquenta muito mais, está dissipando muito mais potência, pode ter o risco dele realmente se romper, porque ele não foi projetado para trabalhar com tanta potência sendo dissipada. Quanto maior a tensão, maior a potência dissipada, maior a corrente que vai percorrer por ele, que consequentemente ele pode não suportar devido a não ser projetado para isso. Igual o chuveiro elétrico. Se você pegar um chuveiro que é 127 volts, você ligar ele no 220, ele vai queimar porque ele vai dissipar muita potência, muito quente, e ele vai acabar realmente ali rompendo. Mas aí se eu preciso aplicar numa rede trifásica de 380, eu posso pegar os resistores, eu pego 3 desses daqui e faço uma ligação igual do motor elétrico, nesse formato aqui, onde eu tenho 3 resistores fechados ali em estrela. Dessa forma, cada um deles vai continuar recebendo 220 volts. E aí eu consigo já criar um banco de carga, ou seja, eu posso colocar 2, 3, 4, 5, quantos resistores for necessário para criar um banco de carga. E esse banco de carga,
ele pode ter uma potência variável, pode ser uma potência conforme o que você precise. Mas precisa para quê? O que eu faço com banco de cargas? Lembra que eu falei que a carga da instalação elétrica pode ser um chuveiro, pode ser um motor, pode ser um computador, pode ser uma máquina que você está instalando e assim por diante. Então, o resistor, você vai colocar ele no lugar da carga. Como assim colocar no lugar da carga? Qual que é a lógica disso? Quando você, por exemplo, acaba de fazer a instalação de um sistema de energia solar. É novo, né? A casa ainda não está funcionando, você acabou de instalar e quem te garante que não tem nada com problema? De que os inversores vão suportar corretamente, de que as placas estão sendo suficientes, de que o cabeamento está correto. Como é que eu testo isso? Eu vou ligar a casa e falar para ligar tudo? Liga o chuveiro, liga a máquina de lavar, vai ligando tudo para me testar? Não. Eu vou utilizar um banco de cargas, ou seja, eu vou simular de que tem uma carga ali na instalação elétrica para testar o cabeamento, o disjuntor, testar ali os inversores estão funcionando corretamente e assim por diante. Isso vale para tudo, tá? Ou seja, eu posso fazer uma simulação em uma empresa, ou seja, eu acabei de montar ali um sistema onde vai entrar um equipamento. A máquina tem quanto de potência? Tem 100 kW, então eu coloco lá um banco de carga de 100 kW e esse banco de carga vai simular como se fosse ali o equipamento funcionando. Tem outras aplicações também que é para teste de climatização. Percebeu que quando eu liguei isso aqui, ele começou a ficar muito quente? Minha mão aqui quase queimou. Por quê? Porque ele vai dissipar uma potência térmica. Então, se eu instalei um ar-condicionado para um sistema de climatização de um auditório, e eu não tenho como saber se realmente quando tiver pessoas lá, quando tiver lotado, a climatização realmente vai ser suficiente, se vai suportar, se a climatização funcionando 100%, se a parte elétrica vai suportar corretamente e assim por diante, o que eu faço? Eu posso utilizar um banco de carga, esse mesmo banco de carga que você utilizaria para testar a capacidade elétrica, você pode utilizar para poder fazer um teste de climatização. E aí, como eu falei para vocês, que eu visitei lá a Omic, esse daqui, por exemplo, é um modelo de um banco de carga de 200 kW de potência. E ainda assim, se não for suficiente, você pode utilizar vários bancos de carga para poder fazer a simulação. Dentro do banco de carga, a gente tem diversos tamanhos diferentes de resistores. E conforme o que você precisa de um banco de carga, inclusive esse modelo, por exemplo, ele tem apenas 5 kW. Eu posso usar um dele, dois dele, três deles ligados ali em paralelo, conforme o que você realmente precisar. A Omic, ela fabrica diversos tamanhos de resistores, até mesmo sob encomenda, como por exemplo resistores de 1000 watts, 900, 700, 800, assim por diante. Ou seja, eles conseguem fabricar exatamente a carga que você precisa. Como eu falei, você pode simplesmente ter um banco de carga de 5 kW, de 3 kW. Você pode, por exemplo, ter 3 resistores para poder fazer o fechamento aqui em estrela e testar a saída de um inversor trifásico, que você está fazendo o reparo ali, o conserto. Quer saber se ele está funcionando? Você pode utilizar também um resistor para isso. Então, com o resistor ou com um banco de resistores, que é chamado de banco de carga, você consegue fazer simulação no que você precisar para uma instalação elétrica. Uma usina fotovoltaica ou só uma instalação ali de algumas placas solares para testar um inversor só. Testes de geradores, precisa fazer simulação periodicamente para saber como é que está a situação do gerador, se ele está suportando ou não. Com um banco de cargas você consegue fazer isso. Tem diversos profissionais que trabalham com instalação de energia solar, trabalham com manutenções em geradores e faz o teste como? Pedindo para o cliente ligar as cargas ou você não faz teste nenhum? Apenas instala, liga lá, mede tensão, tá tudo certo e vambora. E aí depois dá um problema, você não sabe o que aconteceu, o inversor estava com defeito, o gerador estava com defeito, e a hora que precisou entrar e precisou realmente funcionar, você não tinha teste. Então, para isso que servem esses bancos de cargas. A gente tem esse daqui, por exemplo, que a gente recebeu da Omic, que é um banco de cargas de 6 kW. Esse caso aqui a gente pode utilizar em laboratório, para estudos, para demonstrações, mas também posso utilizar para poder fazer a simulação de carga que eu precisar. Então, um banco de cargas, ele tem diversas aplicações. E aí, você já sabia da aplicação dos resistores?
como é que eu utilizo eles, você estava crente de que era só utilizado na eletrônica e de que aquele que fica dentro do chuveiro já não era a mesma coisa. Resistor é tudo a mesma coisa. Aplicou tensão, passa a corrente elétrica de sua potência e pronto. Para calcular a potência dele, tem que saber o valor resistivo dele, e aí você faz o cálculo através da tensão que vai ser aplicada para descobrir qual que é a potência que ele vai realmente dissipar. Então, essa é a importância de você aplicar um banco de carga. E olha só, quando eu fui lá na Ohmic para conhecer esse novo banco de carga de 200 kW, não é só a potência dele não. Se você olhar aqui, ó, esse banco de carga ele tem um sistema de controle via Wi-Fi, ou seja, você consegue colocar para poder deixar fazendo o teste por 1, 2, 3 dias lá e como monitorar tudo isso remotamente. É até bom nem ficar no local porque realmente eles esquentam muito. Você pode perceber até que ele tem esse ventilador aqui na frente, que é justamente para resfriar aqui os resistores, afinal você percebe que ele esquenta bastante. E todo resistor, se superaquecer, corre sim um risco dele queimar, dele abrir, pois o material metálico dele aqui vai acabar fundindo e vai abrir, igual acontece lá no chuveiro elétrico. Se você colocar um de 127 e ligar no 220, ele vai superaquecer. Se faltar água o suficiente para resfriar o chuveiro, o resistor vai aquecer da mesma forma. Por isso que bancos de carga que trabalham por longos períodos de tempo precisam ter esse sistema, poder ventilar e fazer ali o resfriamento dos resistores. E aí, você já conhecia? Gostou dessa novidade? Passou a conhecer agora? Talvez você realmente precise aplicar, mas não fazia ideia? Comenta aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa aquele like para poder ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, compartilha para seus amigos aí nos grupos de eletricistas e eu aguardo você no próximo vídeo.